Hebreus capítulo 10, verso 19. Abra aí. É um pouco de paciência. Amém. Hebreus 10, 19. Vamos ver aí. Vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? Jesus. Amém? Olhe para mim. O livro de Hebreus, eu já falei aqui outra vez e quero me repetir, porque a gente não decora, não é isso? O livro de Hebreus foi escrito e o autor dele ainda é desconhecido. Amém? Não há provas de quem o escreveu. Diga graças a Deus. Não há autoria nele. A gente só sabe que aquilo que foi escrito nele, louvado seja o nome do Senhor, foi pelo menos escrito por alguém que tem a sabedoria de Paulo. Na minha concepção e na minha opinião, o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amém? Mas não há provas. Diga graças a Deus. Esse livro, dentre os 66 livros na nossa Bíblia protestante, entre os 73 da Bíblia católica, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É um dos livros mais importantes. O livro de Hebreus, ele é um tipo de livro de Levítico. Livro de quê? O livro de Levítico, ele é um dos primeiros livros da Bíblia, amém? Escrito por Moisés. E ele vai se encontrar, você abrindo lá no começo da Bíblia, você vai encontrar o livro de Gênesis. Livro de? Gênesis. Logo após você encontra, louvado seja Deus, Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de Êxodo vem Levítico, sendo ele, amém, irmãos? Amém. O terceiro livro da Bíblia Sagrada. Levítico é o terceiro? Exato. Amém? O livro de Hebreus, contando a partir de Malaquias, ele vai cair o livro de Malaquias é o livro de número 39. Aí vem Mateus 40, Marcos 41, Lucas 42, João 43, aí vem Atos 44, Romanos 45, 1 Coríntios 46, 2 Coríntios 47, Gálatas 48, Éfesos 49, Filipenses 50, Colossenses 51, 1 Tessalonicenses 52, 2 Tessalonicenses 53, 1 e 2 Timóteo 54, 55, Tito 56, Filemão 57 e Hebreus é o 57º livro, o livro de número 57. Amém? Amém. E ele é um livro à semelhança de Levítico. O livro de Levítico, sendo o terceiro da Bíblia Sagrada, ele é um livro sacerdotal. Amém? Ele orienta como o sacerdote deve se comportar e ele fala a respeito de tudo que o sacerdote deve ser. O livro de Levítico, vou repetir de novo, fala a respeito de tudo que um sacerdote deve ser. Pelo menos sacerdote segundo a lei mosaica. Já o livro de Hebreus, ele também é um livro sacerdotal. Mas ele vai revelar não um sacerdócio humano. Quem é o sacerdote? Aquele que ministra a palavra de quem? De Deus. E aquele que, louvado seja o nome do Senhor, e aquele que está à frente das cerimônias para o povo de quem? É ele quem celebra os rituais e a cerimônia para o povo de Deus. O livro de Hebreus, por sua vez, ele não vai mostrar ou explicar como um sacerdote deve ser. Amém? O livro de Hebreus, ele vai falar a respeito do sacerdote maior que é Jesus. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O livro de Hebreus, ele vai revelar
e vai falar a respeito do sacerdote maior, que é quem? Deus. Esse livro que nós estamos diante de nós, ele vai mostrar quem é Cristo como sacerdote sobre a casa de Deus. O assunto neste livro é o sacerdote sobre a casa de quem? Deus. Você vai encontrar desde o capítulo 1 até o capítulo de número 13, e o assunto dos 13 capítulos desse livro vai rodar em torno do sumo sacerdote de nossas almas. Diga o nome dele. Como é o nome dele? Jesus. Amém? O capítulo 10, por sua vez, estando incluído dentro deste assunto, vai falar sobre isso. Ele é o sacerdote de Deus. No capítulo 7, ele é o sacerdócio dele está de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Rei de Salém, que não tinha começo de dia, nem fim de dias, nem pai, nem mãe, nem genealogia. Amém? Ele não tem começo e nem fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diga glória a Deus. A raiz de Jessé é glória. O leão da tribo de Judá é Jesus. Amém? É ele. E olha para cá. E o capítulo 10, o escritor deste livro vai explicar que nós só temos hoje acesso e liberdade para dobrar o nosso joelho, para poder chegar a Deus com liberdade, por meio de Jesus. Por meio de quem? Jesus. Olha para mim. De acordo com o livro de Levítico, que eu já citei aqui, antes de Cristo, diga comigo, antes de Cristo. Isso. Antes de Cristo nascer do ventre de Maria, antes de Cristo pisar nessa terra, antes de Cristo ser crucificado na cruz, antes de tudo isso, toda e qualquer pessoa, antes disso, tinha que procurar um sacerdote para que o sacerdote matasse um animal. Se ela pecasse, o sacerdote matava o animal, sangrava o bicho, amém? Pegava um tipo de vassoura, molhava no sangue do animal e expurgava os pecados da pessoa pelo meio do sangue de quem? Antes de Cristo. Toda e qualquer pessoa que precisasse. Isso, com o sangue do animal. Muito obrigado pela correção. Amém? Alguém disse de Cristo, eu acompanhei, diga glória. Então toda pessoa tinha o seu pecado expurgado, amém? Pelo sangue do animal morto que era sangrado. Morto e sangrado pelo sacerdote. Amém? A carne do animal era oferecida como sacrifício. Diga misericórdia. Amém? Eu vejo nessa hora o vegano se contorcendo. Diga misericórdia. Porque na linguagem do vegano não pode matar animal, nem pode comer animal. Diga misericórdia. Antes de Cristo, qualquer pessoa que quisesse falar com Deus tinha que falar primeiro com o sacerdote. Falar primeiro com quem, irmão? Antes de Cristo, uma reunião como essa dentro de um templo não era permitido. As pessoas ficavam fora e só o sacerdote ficava dentro. Antes de Cristo, nenhuma pessoa poderia apresentar suas orações sem que primeiro fosse ao sacerdote para que o sacerdote apresentasse as petições dela a quem? A Deus. Antes de Cristo, a pessoa que quisesse buscar Deus tinha que ir ao templo. Tinha que ir aonde? Hoje não. Jesus vai dizer, nem no templo, nem no monte, mas Deus, louvado seja Deus, está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aonde você estiver hoje, você tem a liberdade de buscar a Deus. Cristo, Ele vai nos abrir o acesso a Deus pela morte dele expiatória. Ele expulga todo aquele que crê nele e abraça a fé no seu evangelho e com um coração aberto e um verdadeiro arrependimento, ele recebe o perdão dos seus pecados. São anulados os seus pecados.
Deus em Cristo satisfaz a sua justiça. Ele não recebe a minha nem a tua justiça, mas pela justiça de Cristo, através da fé na morte dele lá na cruz do Calvário, nós recebemos a expurgação de nossos pecados e temos acesso a Deus. Quando o homem ele se arrepende de uma coisa, diga graças a Deus. De vez em quando eu converso com minha esposa sobre isso. Amém? Mas, irmão, é muito difícil a gente aprender isso. Não adianta a gente estar no meio da rua pregando que as pessoas precisam obedecer a palavra de Deus se elas não se arrependerem. Elas precisam entender que elas têm que se arrependerem de seus pecados. Foi a primeira mensagem de Jesus. Jesus nunca chegou pregando no meio da rua dizendo que o povo tinha que obedecer a ele. Diga graças a Deus. As pessoas, primeiro, toda a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de João Batista foi essa, a mensagem de Jesus foi essa, a mensagem apostólica foi essa. Arrependam-se e creiam no Evangelho, e assim serão apagados todos os vossos pecados e recebereis o refrigério por meio da presença do Senhor. Quando a pessoa se arrepende, amém? Aí sim, é apresentado diante dela que ela obedeça o Evangelho de quem? Mas a mensagem primária, a premissa da mensagem do Evangelho é que todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano, por todos os cantos, amém? Se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus, que é misericordioso, bondoso, tardio para se irar e pronto para perdoar. Essa é a mensagem do Evangelho de quem? Do Evangelho de quem, irmãos? Exato. Amém? Procure se orientar nisso. Diga graças a Deus. Amém? Precisamos, louvado seja o nome do Senhor, abrir as nossas bocas. As pessoas precisam entender que o Evangelho de Cristo, ela não pede para elas obedecerem a Cristo antes de que elas se arrependam de seus pecados. Elas precisam se arrepender de seus pecados. E se arrepender do pecado é estar mentalmente e emocionalmente pronto e preparado para abandonar tudo que desagrada a Deus e é contra a lei de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Esse é o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Antes de Cristo, nenhum ser humano podia se arrepender. Olha para cá. Você sabe como era antes de Cristo? A pessoa era pega no ato do adultério e era morta apedrejada. Se um homem fosse pego tendo no ato sexual com animais, era apedrejado também. Se uma pessoa fosse pega furtando, roubando, também era apedrejada. A morte, ela vinha na hora, sem objeção e sem oportunidade nem lugar para arrependimento. Agora, olha como Deus é maravilhoso. Enviou Cristo, amém? Ele é o grande sacerdote da casa de Deus. E essa casa somos nós. Essa casa somos nós. Olha para cá. Essa aqui não é a casa de Deus. Diga glória. Glória. Amém? De acordo com Hebreus capítulo 3, capítulo quanto? O verso 5 diz, e eu e você somos essa casa. O grande sacerdote sobre a casa de Deus é Cristo. E nós, diga comigo, nós, sozinhos, não somos a casa de Deus, porque a casa de Deus não é feita de uma só pessoa. É? Não. Eu vou perguntar de novo. A casa de Deus é feita por uma única pessoa? Não. Nunca. Ela é composta e tem como componentes todos os membros do corpo de Cristo. E aonde nesse globo terrestre, no mundo inteiro, houver uma só pessoa que tem a sua fé no Evangelho,
essa pessoa é membro integral desse corpo. Diga graças a Deus. Olha para mim, irmão. Hoje pela manhã estávamos orando, amém? Por Tantra, uma cidade do Egito, onde cristãos são perseguidos lá. Existem países e mais países desse globo terrestre, onde o evangelho não é permitido. Mas ainda assim tem gente lá que crê no evangelho. Quem dá glória para Jesus? São poucas, são mínimas, não chegam a ser 5% da população de alguns países por aí perseguidos. Você está entendendo isso? Aqui no nosso país, mais de 50% da população já tem algum tipo de fé no evangelho. Diga misericórdia. Nem que seja aquela fé mestiça, misturada, amém? Mas em alguns países não chega a 5%, tem países que não chega a 2% de pessoas que verdadeiramente são cristãs e creem no evangelho de Cristo. Amém? Mas tem, diga graças a Deus. Há lugares que a gente, meu Deus, nunca chega. Há lugares que pessoas se convertem por meio da internet. Diga glória. Porque entenda uma coisa, o ser humano pode falhar, mas na obra de salvação, de redenção e de conversão, o Espírito Santo nunca falha. Quem dá glória para Jesus aí? Tenha certeza, o Espírito Santo nunca falha. Aonde essa palavra vai, o Espírito Santo está trabalhando. Amém? Amém. E ele é esse grande sacerdote. Esse sacerdote. Diga graças a Deus. Para mim poder encerrar, escute aí. Nesse capítulo 10, ele vai falar agora sobre essa liberdade. Diga comigo, liberdade. Você está sentado, olha para cá. Você está sentado aí por causa de Jesus. Quando você dobra o joelho em sua casa, sabe por que Deus recebe sua oração? Por causa de Jesus. Amém? Amém. Sabe qual é o problema da gente? A gente não sabe o significado de tudo isso. Dentro da gente ainda não há a soma do valor que tudo isso significa. Amém? Eu sempre digo para algumas pessoas, se eu estivesse no teu lugar, eu estaria berrando na presença de Deus. E olha que eu nem estou e faço isso. Diga graças a Deus. Irmão, a gente sai no frio à noite. Tá? Teve dia, semana passada saímos, era quase 10 horas da noite, a gente desabou lá para areia, amém? Para poder ir orar junto com os irmãos por lá. Diga graças a Deus. Já hoje eu estava combinando com um irmão, conheci um irmão hoje dentro do ônibus, que prega nas praças lá de Campinas, já estava combinando com ele para mim ir para lá também, dar uns glórias com ele por lá. Sabe o que é isso? É paixão pela presença de Jesus. É saber, olha para cá, tem gente que mal tem sequer boa vontade de vir para o culto. Você sabe por quê? Porque você ainda não entendeu a intensidade do valor daquilo que Cristo fez na cruz por você. Se você entendesse a intensidade daquela obra redentora lá na cruz do Calvário, você estaria aqui todos os dias. Outra coisa, você não acharia nem ruim, pelo contrário. Tem gente, olha pra cá, tem gente que diz assim, tá todo dia, eu sei que você tá aquém. Tá pra cá ainda do que a redenção. Porque se você tivesse pra lá do que a redenção, querido, você sentiria falta. Só 3 dias, 3 míseros dias, pela misericórdia. Você faria questão de visitar outra igreja por aí só para não estar em casa, porque você queria adorar o nome de quem? De Jesus. Se você entendesse a intensidade, a grande relevância absurda que foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário, você não parava um dia em casa, você queria pela presença de Deus todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus do céu, amém? Eu confesso para vocês, eu fico agoniado. Como tem tanta gente que faz tão pouco caso do que Jesus fez naquela cruz. Amém, irmãos? Amém. Eu fico agoniado, irmão. Me dá uma agonia. E não é só aqui não. Você está pensando que é só aqui não, irmão. Não pensa que é só aqui na igreja, não pensa que é só em Remígio. Você para todo canto você vê o povo assim agora, é aquela fé desleixada, acomodada, aquela fé onde a pessoa não tem prazer de estar na casa de Deus, não tem prazer de ir para um evangelismo, não tem prazer de se juntar com os irmãos para fazer uma oração, não tem prazer de estar no conjunto orando, louvando, não tem prazer de vir fazer um ensaio. Irmão, se você entender essa intensidade, louvado seja o nome do Senhor, se você entender essa grandeza da obra que Jesus fez, naquela cruz, irmão, você não parava. Aleluia. Você estaria a todo momento adorando.
Olha para cá, ela lavando o prato, cantando e adorando, glória. Ela na enxada, cantando e adorando e orando. Louvado seja o nome do Senhor. Ela no escritório, seja onde fosse, na rua, vendendo, comercializando, não importava. Você estava adorando. As pessoas não entendem a intensidade. Como eu sofro. Diga misericórdia. Amém? Eu sofro, sabe por que eu sofro, irmão? Porque a geração que eu me converti há 20 anos atrás era uma geração que todo dia estava nas ruas pregando o Evangelho. Trabalhava de segunda a sexta, mas final de semana estava lá, estava com o irmão hoje conversando no ônibus. O irmão trabalha fechado todo dia, mas fim de semana ele está nas praças, descendo aço, o dia todinho. Culto, pode convidar, ele estava dizendo, eu disse a ele, eu digo, vou ajeitar para o senhor vir. Ele disse, eu ajeito para sábado, que sábado eu venho. Você está entendendo? A pessoa que ela tem amor pela presença de Deus, ela tem paixão pela mensagem da cruz, ela tem paixão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela não quer parar, ela é sedenta, ela é fervorosa, ela está fumecando, diga glória a Deus. Ela está uma tocha, louvado seja o nome. É um vulcão em erupção na presença de Deus, que ela não quer parar. Essa paixão domina ela. E isso aqui não é radicalismo religioso. Isso é paixão pela mensagem da cruz. Isso é paixão por aquilo que Cristo fez tanto por mim. E eu vou fazer o máximo que eu puder. E o que eu ainda puder fazer, mais eu vou fazer. Porque eu sei que Jesus sepultou. A pessoa está entendendo. Ela está começando a entender o quê? A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, eu sei que esse tipo de mensagem peça. Amém? Mas foi Ele quem abriu o caminho para a gente estar aqui hoje. Deus misericórdia. Você sabe como era no início? Olha para cá. Capítulo de número 4 de Atos. Vou pegando passo por passo e vou já encerrar. Pedro e João. Ei. Precisa abrir não, olha para cá. Capítulo de número 4 de Atos, Pedro e João acabaram de receber uma surra. Apanharam por estarem pregando ao público. Amém? O que a igreja fez? Foram chorar porque Pedro e João apanharam. Amém? Foram chorar? Não, foram orar. E a Bíblia diz que se reuniram em oração e o lugar onde estava estremeceu porque a presença de Deus foi pesada e maciça naquele lugar. O povo não foi chorar, foram orar e agradecer a Deus pela bem-aventurança de terem sido perseguidos pelo nome de Jesus. Meu Deus, que forte. Capítulo 8 de Atos. O diácono Estevão acabara de ser morto. Amém? Começou uma perseguição medonha dentro de Jerusalém. E começaram a prender crente para lá, prende crente lá, prende crente cá. Começam a matar outros. E os cristãos daquela cidade foram obrigados a fugir dali. Oh, meu Deus. Não podiam nem mais fazer seus cultos. Agora olha para cá. Na hora que aquelas famílias cristãs, crentes em Cristo, fugiram de Jerusalém, aproveitaram que estavam fugindo e no meio das estradas e nas cidades onde passavam começaram a falar de Jesus. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Quando o povo entende a intensidade, a grandeza do sacrifício que Jesus fez na cruz, você bate, e quanto mais bate é que nem gema de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais aquele negócio incha. Aproveitaram a perseguição para sair de cidade em cidade pregando. Amém? E desde então, a igreja começou a ser perseguida. E olhe para cá. Depois do primeiro século, depois de 100 anos do nascimento de Cristo, do nascimento de quem? Estavam os apóstolos já, a maioria mortos.
haviam sobrado apenas os discípulos dos apóstolos, os bispos, chamados então irmãos. Nessa época, começa uma perseguição tão medonha, tão infeliz, que desde o final do 1º século até o começo do 3º século, foi tanta da perseguição. Cristãos mortos, olha para cá. Pessoas mortas em arena, jogadas aos leões. Crentes jogados vivos para os leões devorá-los. Amém? Crentes sendo levantados em cruzes. Pregavam muito, no jardim de Nero foram muitos pregados. Olha para cá. Você já pensou, você, que hoje professa a tua fé na palavra de quem? Você já pensou você viver justamente nesse período? Você sabe o que é pegar couro de ovelha, com a pelugem e tudo, e costurar na carne viva nas costas daqueles que professavam essa fé que você professa hoje? Fizeram isso, torturas, de todo jeito. Agora olha para cá. Você sabia que essas pessoas, elas eram forçadas a negar Jesus? E se elas negassem que professavam a fé nesse Jesus que você crê, elas não passariam por tudo isso. Você sabia que elas tiveram essa oportunidade? Mas por que elas não negavam? A paixão pela cruz era maior, irmãos. É isso que está faltando em nossos dias. As pessoas são frias. Não se deixe levar pela frieza, não. Amém? Seja apaixonado, apaixonada pela mensagem da cruz. Amém? Pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Seja apaixonado e apaixonada. Olha para cá. Eu estava dizendo hoje à tarde, se não fosse Jesus, nós nem existíamos hoje. Amém? Segundo a palavra de Deus, Deus ia trazer juízo para aquela geração que Jesus nasceu no meio dela. Deus ia extinguir aquela geração. Porque aquela geração estava tão ruim quanto a geração de hoje. Você vê pais matando seus filhos, mães sufocando bebês. Você vê mães, amém, abortando crianças. Você vê pessoas matando outras por nada. Olha o tipo de pessoas que nós estamos assistindo todos os dias, cometendo atrocidades e vivendo impunemente. Pessoas que matam outra hoje, presas, pagam a fiança e são soltas. Pais e mães que estão gritando todos os dias, justiça pela vida de seus filhos, porque tem um desconhecido lá de fora e matou um neto, matou um sobrinho, matou um filho. E clamando por justiça nas ruas, com camisetas e fotos de seus filhos e netos e sobrinhos. É justo isso? É justo? Mas olha a geração que a gente vive. Amém? Amém. É por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus vem agora, Deus deu 2000 anos para que as pessoas se arrependessem e ainda está dando oportunidade. Para que se arrependam, Ele ainda está dando. Amém? 2 Pedro 3, o verso 9 diz que parece que Ele está tardando, mas Ele está sendo paciente, não querendo que todos se percam, mas que aqueles que puderem venham ao arrependimento. E arrepender-se é a decisão, é aquela decisão. É a pessoa estar pronta para largar pecado, que é tudo aquilo que vai contra a lei de quem? De Deus. Amém? Então nós temos a oportunidade, irmão. Encerra agora. Verso 19, Hebreus 13. Hebreus 10, aliás, verso 19, diz assim:
Tendo, pois, irmãos, ousadia. Diga comigo, ousadia. Olha para cá. A pessoa ousada, ela é o oposto daquela pessoa tímida. A pessoa ousada é o oposto da pessoa tímida. Seja ousado para adorar a Deus. Seja ousado quando chegar na presença de Deus. E ele vai dizer assim, para entrar no santuário. Para entrar no quê? No santuário. Esse santuário está onde? Como você adentra esse santuário? Dobrando os joelhos, curvando a sua cabeça, se colocando em oração. Se colocando em quê? Em oração. Tenha ousadia para entrar no santuário. Pelo sangue de quem? Só pelo sangue de Jesus. Olha para cá. Se não fosse o sangue de Jesus, é de nós, irmãos. Mas a palavra de Deus diz na primeira epístola de João 1:7. Eu estava falando isso hoje à tarde. Eu citei esse mesmo texto. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Vai dizer que pelo sangue, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por essa purificação que nós hoje ousamos adentrar a presença de Deus em oração. Ele vai dizer, pelo novo e vivo caminho. Diga comigo, novo e vivo caminho. Exato. Sempre existiram vários caminhos, mas para Deus só existe um. Como é o nome dele? Como é o nome dele? João 14, verso 6. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o novo e vivo. Não é a religião, não é a cultura, não é a tradição ensinada de pai para filho. É quem? Jesus. Amém, irmão? Ele é o novo e vivo caminho. Amém? Ele é o novo e vivo. Sempre existiram muitos. Diga graças a Deus. Sempre vão apresentar muitas teorias, muitas teses, religiões. Sim ou não? Mas Jesus não tem pacto com religião, irmão. Amém? Não tem católico, não tem evangélico, não tem testemunho de Jeová, não tem nada. Amém? O único e vivo caminho é quem? Jesus. Diga graças a Deus. E ele nos chama por meio do evangelho. Por meio do quê? Do evangelho. Exato. Ele vai dizer isso. Lá em Marcos 8:34 também citei a hoje à tarde. Aliás, Marcos 8:35, ele vai dizer assim, e aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho. E do quê? Evangelho. Do quê? Evangelho. Cristo nos apresenta, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro caminho, que é Ele. Amém? Por meio do Evangelho, porque o Evangelho aponta para quem? Para o próprio Cristo. O Evangelho aponta para quem? Ele não vai apontar para o Papa, ele não vai apontar para Maomé, ele não vai apontar para Allan Kardec, ele não vai apontar para nenhum líder religioso. Vai apontar apenas para quem? Para Cristo. Para Jesus. Amém, irmãos? Se ponha de pé. Cheio de céu. Diga.